Por que Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com uma prostituta? Naquela época, no século 8 a.C., foi uma ordem muito surpreendente para todo o povo de Israel. O reino do norte foi invadido pelo Império Assírio, com Samaria a sua capital, caindo entre 722 e 721 anos antes de Cristo. Ocasião em que Oséias surgiu como um proeminente profeta de Deus. Seus ensinamentos e escritos, que estão entre os mais antigos da Bíblia, têm um significado profundo para o judaísmo e o cristianismo e até os dias atuais. Oséias recebeu, mesmo pelos padrões modernos, uma das instruções mais estranhas de Deus. Ele foi convidado a se casar com uma prostituta. Então, por que Deus deu essa ordem para Oséias? Ele era um profeta cujos ensinamentos se concentravam em escrever a decadência moral de sua geração, convidado a se casar com uma prostituta muito conhecida e extravagante. E por que isso? Neste vídeo, vamos conhecer as razões desta ordem de Deus, que seria até muito extravagante para os padrões sociais da atualidade. Então vamos entender o contexto e as condições sociais desta questão. A Síria era a potência dominante daquela região, porém não representava ameaça nenhuma para Israel. Os sírios, devido à intervenção divina, interromperam a guerra contra Israel. Consequentemente, Israel viveu um período de grande prosperidade. A localização vantajosa de Israel ao longo das rotas comerciais que ligam a Europa e a Arábia reforçou a sua economia. E isso levou à acumulação de imensa riqueza pelas elites, comerciantes e banqueiros. À medida que os padrões de vida aumentaram, surgiu uma divisão clara separando os que têm e os que não têm. Muitos dos cidadãos deleitaram-se com o consumismo e a materialidade decadentes. Por causa desta decadência moral, a sociedade caiu em mais vícios, incluindo suborno, fraudes, corrupção oficial, roubo, idolatria e assassinatos. A avareza gerou injustiça, enquanto a riqueza promoveu um clima de permissividade. A promiscuidade sexual tornou-se a norma social e o consumo de álcool disparou. No tempo de Oséias, embora a religião prosperasse e se espalhasse, o povo se desviou da verdadeira fé de Israel. As pessoas foram influenciadas por crenças e práticas importadas por mercadores viajantes, tanto do Oriente como do Ocidente. Mesmo naquela época, aconteceu um eco da globalização e dos primeiros sinais de um governo mundial. A situação ficou tão grave que os adoradores se envolveram em atos sexuais com prostitutos e prostitutas nos templos de Betel e Samaria. Eles mantinham a crença equivocada de que tais ações persuadiriam Deus a abençoar suas colheitas. Eles ergueram descaradamente um bezerro de ouro em Betel, contrariando diretamente os mandamentos de Deus contra a criação de imagens esculpidas. O povo santo de Deus, que deveria ser uma nação escolhida e um sacerdócio real, havia caído ao nível das nações vizinhas em adoração a outros deuses. Claramente, a nação escolhida estava se caminhando para um caminho de destruição. Deus poderia facilmente tê-lo rejeitado e começado de novo com outra nação. Contudo, a natureza de Deus não é de abandonar. Ele fez uma aliança com o povo de Israel e é o Deus que cumpre as promessas. No entanto, ele não podia fechar os olhos ao comportamento deles.
algo tinha de ser feito. Deus demonstrou-lhes que servir e confiar na deusa da fertilidade era um pecado infrutífero. Isto que o povo tinha abraçado deuses da fertilidade que promoviam promiscuidade sexual. Era apropriado que Deus demonstrasse que essa promiscuidade sexual não tinha nenhum efeito positivo na sua colheita. Então, a partir dessa época, o povo começou a sofrer grandes fracassos nas colheitas. Deus os estava lembrando da necessidade de confiar nele. No entanto, apesar da escassez de alimentos e das consequências claras das suas ações, o povo persistiu nos seus rituais pagãos e nos seus maus hábitos. A seguir, Deus desencadeou uma seca severa, um desastre significativo para uma região dependentemente de chuvas regulares. Parecia natural que um povo em aliança com Deus se voltasse para ele. No entanto, Israel recusou-se obstinadamente a fazê-lo. Deus intensificou sua disciplina sobre o povo. Cada punição foi mais severa do que a anterior, mas o povo permaneceu desafiador. Um forte terremoto abalou a terra, causando destruição generalizada. Mesmo assim, o povo permaneceu apático, priorizando seu próprio conforto decadente em detrimento do arrependimento. Oséias foi o último profeta enviado a Israel para servir como última oportunidade de redenção. Ele trouxe ao povo uma mensagem, implorando ao povo que retornasse ao Senhor. Aí vem essa ordem estranha aos olhos do povo, sobre o casamento de Oséias com uma prostituta. Deus muitas vezes prepara seus profetas através de seus relacionamentos pessoais ou da falta deles. Por exemplo, Deus instruiu a Jeremias a não se casar. Jeremias experimentou a solidão de não ter uma esposa, adquirindo assim uma visão das emoções de Deus. No caso de Oséias, Deus lhe deu instruções incomuns de se casar com uma prostituta. Isso foi tão chocante quanto é agora, especialmente para alguém que Deus pretendia que fosse sua voz. Oséias obedeceu a ordem de Deus e casou-se com uma prostituta chamada Gomer. Eles tiveram 3 filhos. Após o nascimento dos filhos, Gomer voltou à sua antiga profissão de prostituta. Oséias a procurou e a trouxe de volta para casa. Ele a perdoou e começou uma vida renovada com ela como esposa, como simbolizando de amor infinito de Deus e seu desejo de reconciliação com Israel. Oséias viveu uma vida triste, cheia de dias sombrios e noites sem dormir devido à infidelidade de sua esposa. Quando as pessoas decidem abandonar o Senhor, muitas vezes subestimam as dificuldades que enfrentarão. A partir da esposa de Oséias, ela declarou: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e minha bebida. Quantas vezes vemos pessoas fugindo de bons lares e indo atrás de coisas enganosas? Como consequência da infidelidade dela, Deus declarou que tiraria suas bênçãos, incluindo grãos, vinho novo e roupas. Ela exporia sua lascívia antes que seus amantes e sua alegria e celebrações festivas cessassem. As vinhas e figueiras seriam destruídas, simbolizando a perda dos supostos salários dos seus amantes. Deus iria puni-la por sua idolatria e lembrá-la de que ela o havia esquecido. No livro de Oséias, capítulo 2, do versículo 9 a 13, isto é o que acontece quando nos recusamos a voltar-nos para Deus após repetidas advertências. Porque pessoas como os israelitas da época de Oséias se recusaram a arrepender-se mesmo quando sabiam que era a coisa certa a fazer. Talvez não é que eles não queiram se arrepender,
mas porque não conseguem se arrepender. Eles não podem se arrepender porque não sabem como. Alguns temem que as suas transgressões sejam mais para Deus perdoar. Outros estavam perdidos, engolidos pelas mentiras e enganos de Satanás. Essa mensagem nos ensina que não há nada que Deus possa perdoar, se você vier com um coração de verdadeiro arrependimento. É a recusa de ouvir a voz do Espírito Santo. Oséias não conseguiu reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas e Deus foi forçado a cumprir seu julgamento prometido quando a Síria derrotou e exilou Israel em 721 anos antes de Cristo. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal e compartilhe para seus contatos e que Deus te abençoe, você e sua família. Amém.